O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Caros ouvintes e caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje temos um convidado especial, voltamos aos treinadores. Do Filipe Coelho, treinador do Belenenses agora, mas mais conhecido por ter treinado o Clube de Natação da Amadora. Muito bem-vindo, Filipe. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme. O Filipe hoje está a gravar da minha terra, do Algarve. Espero que o tempo esteja a condizer com os teus níveis de expectativa. Mais ou menos. Está aqui um ventinho que se dispensava, mas o resto não está mal. Filipe, fala-me um pouco como é que entraste na natação, como é que é o teu background. Foste nadador? Porque a maior parte dos treinadores que eu conheço teve um pouco de experiência na natação. Foi o teu caso? Sim, olha, eu fui nadador, embora nunca fui um nadador de grande nível, até porque o meu percurso foi algo... Eu comecei a nadar no Belenenses, foi lá que aprendi a nadar, mas entretanto aos 10 anos entrei para o Colégio Militar e tive 2 anos no Colégio Militar e 2 anos em que deixei de treinar, deixei de nadar. E quando regressei, saí do Colégio Militar imediatamente após o 25 de Abril, portanto no final desse ano letivo, e quando saí quis regressar à natação, quis voltar à natação porque era uma coisa que me tinha ficado aqui e que eu tinha gostado bastante e então nessa altura o Belenenses já tinha acabado, já não tinha natação, fui para o Algés e pronto, ainda fiz natação durante 3 ou 4 anos de competição, embora não era um nadador de grande nível, até porque eu tive uma maturação também muito tardia e eu até ao final do secundário eu era sempre o mais pequenino da minha turma. Curiosamente, foi mais ou menos quando deixei de nadar, nesse ano cresci 14 centímetros. Foi assim um bocado fora do tempo, exatamente. Mas pronto, deixei de nadar relativamente cedo, tinha pai uns 16 anos e o ser treinador de natação acabou por ser uma coincidência, porque não era esta a minha perspectiva de vida. Eu acabei o secundário, entrei para a Universidade Católica para a Gestão de Empresas e comecei a dar umas aulas de natação para ter alguma independência financeira, portanto, para ter dinheiro para meter gasolina no carro, dentro da mesada dos meus pais, e comecei a dar umas aulas de natação aos 18 anos, paralelamente, ao mesmo tempo que ia fazendo o curso de Gestão na Católica. Só que em 84, estava eu a dar aulas de natação nos Bombeiros do Estoril e o Francisco Alves, que era o treinador principal dos Bombeiros do Estoril nessa altura, convidou-me para ir treinar uma equipa de cadetes. Isso mudou a minha vida, porque foi um desafio que eu abracei e que me surpreendeu o gozo que me deu. Deu-me um gozo enorme, entusiasmei-me, envolvi-me, e isso coincidiu também com uma fase de alguma desmotivação que já havia no curso de gestão, já há alguns 2 anos, que já andava um pouco desmotivado e saturado do curso e a questionar-me se era realmente aquilo que eu queria. E durante esse ano a minha cabeça tornou-se clara, não era aquilo que eu queria. Parei com o curso de gestão, saí, já estava no 4º ano e fui fazer Educação Física para o então ISEF na altura, agora é FMH, Faculdade de Motricidade Humana. E pronto, e a partir daí foi só natação e Educação Física o resto da vida. E também deste aulas na escola, não foi? Que eu lembro-me de falarmos disso em alguns estágios que fizemos juntos. Não, eu toda a minha vida depois dei aulas na escola. Exatamente. Entretanto acabei o curso e mal acabei o curso, dei aulas na escola, até aos dias de hoje. Foi uma opção que eu sabia que era difícil conciliar as duas coisas, e foi muito difícil ao longo da minha carreira conciliar a vida de treinador e treinador de alta competição, com as exigências todas. Uma equipa como a Amadora, como tu sabes, era uma equipa grande, o clube era uma estrutura grande, tínhamos 4 piscinas espalhadas ao longo do concelho da Amadora e, portanto, não era uma gestão fácil. E paralelamente a isto, ter uma carreira de professor de Educação Física com horário completo na escola e, portanto, foram muitos anos de um desgaste enorme em conciliar as duas coisas. Mas sabes que
sempre tive a noção que a carreira de treinador era uma carreira extremamente entusiasmante e que me dava muito gozo e mais gozo ainda do que ser professor de educação física, que também gostava, mas ser treinador para mim satisfazia muito mais. E em determinados momentos cheguei a ponderar abandonar ou interromper a minha carreira de professor de educação física, porque estava a ser muito difícil mesmo de conciliar. Mas sempre tive a lucidez de perceber que a carreira de treinador é uma coisa efêmera. Eu em 30 e tal anos eu nunca assinei um contrato na minha vida. Os contratos foram todos de boca. E de modo que hoje está tudo muito bem, amanhã pode estar tudo muito mal. E eu nunca quis estar dependente dessa vulnerabilidade e quis estar na natação sempre enquanto eu quisesse, da forma como eu quisesse e não ter que depender única e exclusivamente da minha vida de treinador para a minha sobrevivência e para a subsistência da minha família e, portanto, esse esforço foi feito sempre para tentar conciliar as duas carreiras, porque se por um lado a natação e o treino era o que me dava mais gozo, a escola e a educação física era o que me dava mais estabilidade, portanto me compliquei das duas. Com o nível de atletas que tu tiveste, e tiveste muitos nadadores olímpicos, penso que não seria um grande problema encontrares outro clube se por acaso um dos clubes em que tivesses a trabalhar dispensasse os seus serviços. Não creio que fosse um grande problema arranjar um novo clube, não é? Sobretudo com o teu currículo. Sim, acredito que não fosse. Agora, sabes que o meio também não é muito aberto, não é muito grande, e nomeadamente em Portugal não há assim tantos clubes. Quer dizer, clubes há muitos, mas clubes que proporcionem algumas condições, não há assim tantos, e portanto o meio não, ao nível dos professores de natação e tal, há muita flexibilidade em mudar para aqui ou mudar para lá, mas os treinadores acabam por estar restritos ali a meia dúzia de clubes que podem proporcionar algumas condições razoáveis para a competição. Por acaso, eu já tive esta conversa muitas vezes com alguns treinadores e alguns colegas meus de seleção. A vida de treinador não é nada fácil, porque se formos bem ver, só temos disponibilidade em agosto, não é? Que é as férias da época. Fim de semanas praticamente todos a competir nas competições com os nossos atletas, e a nível de gestão de tempo e tempo livre é muito, muito complicado ter uma profissão como a vossa, não é? E eu queria que me falasses um pouco disso e se achas que é muito complicado gerir tudo isso, mesmo a nível familiar, que é muito complicado, e eu conheço alguns treinadores. Aliás, conheço muitos treinadores a nível internacional que eles até dizem que preferem não estarem casados, nem ter companheiro, porque querem se focar a 100% na sua carreira e sabem que é muito complicado gerir isso depois. Eu queria saber como é que foi a tua experiência, se conseguiste gerir bem isso, se é complicado, porque eu acho que é um problema grande a nível de tempo livre. Claro que é complicado, e é complicado para nós, treinadores, e para quem está à nossa volta. Eu todos os dias normalmente saía de casa às 6:15 da manhã e entrava em casa às 10 da noite. Eu começava a dar treino às 6:30, porque eles faziam treinos bidiários, fazíamos treinos bidiários todos os dias. Não quer dizer que os treinadores fizessem todos os dias, mas todos os dias havia treinos bidiários para que cada um pudesse conciliar com o seu horário da melhor forma possível. Depois, e principalmente nestes últimos anos, comecei a ter nadadores mais velhos e universitários, e alguns com horários completamente diferenciados, em que podiam treinar mais de manhã do que à tarde, e então eu comecei a pedir na escola para não entrar logo ao primeiro tempo às 8:15, entrar só a partir das 10 horas, para poder estar mais tempo de manhã na piscina com aqueles que tinham mais disponibilidade para treinar de manhã e menos para treinar à tarde, o que me escangalhava ainda mais o horário na escola. Portanto tinha todos os dias aulas de manhã e de tarde. De modo que entrava às 6:30 na piscina, saía da piscina às 9:30, 9:45, às 10 estava a dar aulas na escola,
saía da escola às 5 horas para ir diretamente para a piscina, para o treino da tarde, que terminava às 9 da noite e portanto, só a partir dessa hora é que ia para casa. E foi assim durante muitos anos, e inclusive houve muitos anos que eu via os meus filhos já jantados, com o banho tomado, já jantados. Quando foi para a cama. Contava-lhes uma história, metia-lhes na cama, contava-lhes uma história até eles adormecerem, e era o bocadinho que eu estava com eles. Não prescindia desse bocadinho todos os dias, por muito cansado que eu viesse, esse bocadinho era para eles, mas era curto, era muito curto, e felizmente tive a sorte de ter casado com uma mulher que além de ser professora de Educação Física, portanto também compreendia bem o fenómeno. Quando me conheceu, eu já era treinador de natação, já tinha mais ou menos esta vida, portanto adaptou-se bem e foi uma ajuda extraordinária. Sem a ajuda dela seria impensável conseguir conciliar isto tudo. Mas sinto que alguma coisa ficou para trás, obviamente. Okay. É porque, como tu dizes, quer dizer, é que não é só as competições ao fim de semana, mas se não houvesse competições, havia treino ao sábado. Exatamente, estágios. Dava treino ao domingo para aqueles que durante a semana não conseguiam cumprir com a totalidade dos treinos, poderem ter ali mais uma alternativa ao domingo para fazer mais um treino. Portanto, não havendo competição, havia todos os dias, sábados, domingos, feriados, eram os estágios fora, eram as competições fora, portanto era muito tempo fora de casa. As pessoas às vezes esquecem-se disso e de facto temos de dar muito valor aos treinadores e pelo trabalho que fazem, por aquilo que prescindem também da sua vida pessoal. Eu acho que nem toda a gente tem noção disso, infelizmente. Sim. Eu tinha uma nadadora que fartava-se brincar comigo quando eu apertava com ela, que não era preciso, porque ela treinava sempre muito bem, que era a Filipa Silva. E de vez em quando eu apertava com ela e ela virava-se para mim: pois, aí de fora é muito fácil, não é? Cá dentro d'água é que é difícil. E claro, ela dizia-me isso na brincadeira, e depois, obviamente que eu percebia o que é que ela queria dizer, mas ela sabia reconhecer também o meu empenho e o meu esforço para que eles evoluíssem, para que tivessem as melhores condições possíveis. Filipe, como já referi, tiveste muitos atletas olímpicos, 5, se não estou em erro, 4 por andarem por Portugal, 1 por Moçambique, foi a Jéssica, não foi? Certo. O José Couto, o Simão Morgado, o Carlos Almeida, a Diana Gomes, e também tiveste muitos nadadores de nível internacional, entre eles o Duarte Mourão, a Filipa Silva. Peço desculpa se estiver a esquecer-me de alguém ou de mencionar alguém, mas basicamente tiveste muita gente de grande nível. Queria saber como é que foi gerir o treino de tantos atletas e sobretudo porque a maior parte deles tiveram ao mesmo tempo a treinar no teu grupo. E sobretudo o ego, porque são nadadores, e eu conheço muito deles, e são nadadores com um ego muito forte e com uma personalidade muito forte, e suponho que não tenha sido nada fácil. Isto nada na vida é fácil, mas não, olha, relativamente às diversidades do treino e das necessidades de cada um, portanto, tentei criar uma estrutura que nós éramos normalmente 3 treinadores para um grupo de 40 e tal nadadores. 40 e tal, as diversidades normais de um grupo grande, dos sprinters, dos nadadores de meio fundo, dos fundistas, e portanto não éramos muitos. Depois ainda havia o treino fora d'água, que por vezes era em simultâneo, estava um grupo a fazer o treino de ginásio e estava outro a fazer o treino de água, portanto 3 não éramos muitos, certamente, como tu compreenderás, ainda para mais depois de teres conversado com o Carlos Almeida e dele ter falado sobre a realidade americana. Não tem nada a ver com a realidade americana, não é? Mas pronto, sempre tive bons colegas que vestiram também a camisola e viveram as coisas com muito empenho e que me ajudaram muito. Sem a ajuda deles era impensável, e eu gostava de referir aqui alguns: o Ricardo Aguiar, o Paulo Gameiro, mas há um que eu quero destacar, que é o Pedro Cavilhas. O Pedro Cavilhas foi um colaborador excepcional, que estava em todas, tinha uma excelente relação com os nadadores, entretanto tirou o curso de medicina ao mesmo tempo que me ajudava,
ele às tantas já era adjunto, era massagista, era o médico da equipa, foi uma ajuda preciosa. Quanto aos egos que tu falas, eu não sei se lhe chamaria egos, personalidades, certamente todos têm a sua personalidade, algumas mais fáceis de lidar, outras um pouco mais difíceis, que requer um pouco mais de sensibilidade e de habilidade, mas sabes que lá na Amadora eu tinha uma grande vantagem, tinha uma equipa grande, além dos objetivos individuais que para mim sempre tiveram em primeiro lugar, o conseguir potenciar as capacidades de cada nadador e atingir os objetivos que ele gostaria de atingir e que sabia que teria hipótese de atingir, mas o espírito de grupo estava sempre muito presente, porque a natação é uma modalidade que é chamada individual, porque se compete individualmente, mas trabalha-se muito em grupo, treina-se muito em grupo. E, portanto, se não há um bom espírito de equipa, um bom espírito de grupo, esse trabalho fica minado. E, portanto, era uma preocupação que eu tinha, era precisamente fomentar esse espírito de grupo e de vincular todos ao trabalho do grupo e de nos respeitarmos com as diferenças que cada um tinha, porque isso era perfeitamente natural. E sem adolescentes isso é mais difícil de lidar, as pessoas quando são adultas começam a perceber que, acima de tudo, há os compromissos que se assumem e portanto, esse respeito uns pelos outros esteve quase sempre presente. Os meus nadadores, né, na equipa, mesmo, como tu dizes, aqueles mais complicados, não me recordo de um episódio que pudesse eventualmente ter minado o espírito do grupo. Olha, inclusive foi uma coisa que muitos me alertaram quando o Zé Couto foi para a Amadora. Exato. Vários colegas me disseram vais ganhar um bom nadador, mas vais perder uma equipa. E não perdi a equipa. Consegui que o Zé Couto, com a sua personalidade, não estragasse o grupo, não estragasse o grupo, até pelo contrário, veio a acrescentar ao grupo, não veio a diminuir ao grupo. Eu, por acaso, eu só conheci o José Couto numa ocasião, que foi num estágio em Monte Moro, o Velho, naquela casa da Federação, e ele estava lá. Já foi no final de carreira dele. Exato. Foi a tentativa de volta dele. Exatamente. Ainda treinou um pouco. E eu sempre ouvi falar de algumas histórias menos positivas do José Couto e da sua personalidade. E a pessoa que eu fui encontrar lá foi uma pessoa que, por acaso, até era muito prestável, simpática, tentava ajudar os outros. E, pá, não sei, se calhar quando ele era mais jovem, pronto, realmente tinha uma personalidade um pouco mais difícil, mas o José Couto que eu conheci eu na altura fiquei impressionado pela positiva e fiquei um bocado surpreendido da fama dele da reputação dele ser tão má. Não, o Zé Couto era uma pessoa divertidíssima, era giríssimo falar com ele, ouvi-lo. Não, ele tinha um problema que o Zé Couto, para mim, foi dos nadadores talvez mais completos que ele já teve, se pensarmos em qualidades técnicas, físicas e psicológicas para competir. Exato. O Zé Couto tinha muita dificuldade em lidar com a rotina do dia-a-dia, com a rotina do trabalho. Essa rotina diária era-lhe muito penosa. E depois tinha muita dificuldade em lidar com o sucesso. Não era com o insucesso, era com o sucesso. Normalmente, após um momento de sucesso que ele tinha, desportivo, em que tinha tido bons resultados, vinha normalmente um período de falta de humildade, falta de trabalho, saborear a glória do sucesso durante muito tempo, e nós sabemos que não pode ser assim. As coisas correram bem, hoje festejamos, sim senhora, mas amanhã já estamos na piscina a trabalhar para a próxima, não é? Exato. E o Zé Couto tinha muita dificuldade em fazer essa transição, portanto ficava ali a saborear o sucesso e achar que isso lhe manteria o sucesso durante muito tempo. Eterno. E, portanto, exatamente, e era um período sempre muito difícil de lidar com o Zé Couto, era seguir a um bom momento de resultados desportivos. Depois vinha a fase da desilusão, porque
ele não trabalhava da mesma forma a seguir esses períodos, e a seguir a um momento de sucesso vinha um momento de insucesso, em que o Zé Couto voltava com os pés à terra, voltava a ganhar alguma humildade e percebia que tinha que trabalhar para voltar a ter sucesso novamente. De modo que, quem o conseguisse mobilizar para trabalhar afincadamente durante 3 ou 4 meses, tinha garantidamente um sucesso desportivo, porque ele tinha qualidades para isso. O que era difícil era mobilizá-lo para ele trabalhar afincadamente durante meia época. Vá lá, eu já não digo meia época inteira, mas meia época. E dos outros todos, e falaste sobretudo na parte psicológica a nível competitivo, quais dos nadadores que treinaste é que achas que são mais fortes a nível psicológico ou um pouco menos dotados a nível psicológico para a parte da competição? Porque, quer queiramos, quer não, quando chegamos à competição, o resultado é 90% da cabeça. Sinceramente, eu acredito muito nisso. E gostava de saber, por exemplo, entre o Simão e o Carlos, porque eu sei que o Simão e o Carlos são nadadores. Pronto, o Simão admitiu sentir algum nervosismo, mas eu sempre achei o Simão uma pessoa muito competitiva e muito forte psicologicamente, e o Carlos, então, está no topo de nadadores competitivos. E eu queria que tu conheces melhor, porque lidaste com eles de forma diária, eu queria que falasses um pouco dos teus atletas, como é que eles comportavam em competição. Olha, em treino também é importante saber. Em competição e em treino, exatamente. São duas vertentes completamente diferentes. Em competição, tu falaste no Carlos Almeida e, sem dúvida, o Carlos Almeida estava ao nível do Zé Couto a competir. Eram dois nadadores que, quando iam para a competição, enchiam o peito. E eu sou o maior e vou ser o maior. E, portanto, não havia nada que lhes abalasse ou que os fizesse sentir receio naquilo que iam fazer. Eram muito, muito competitivos. O Simão era bastante competitivo também, embora sofria um pouco com a ansiedade. O Simão ali, uns dias antes, começava a ter dificuldade em dormir, em comer, mas o Simão motivava-se muito também com a competição. O Simão, competições que não eram muito importantes, ele por vezes até se tornava displicente, mas quando a competição era importante, ele metia o foco todo nela e motivava-se e superava-se, que é isso que é importante. Nós, quando chegamos às principais competições, é para darmos o que temos e o que achávamos que não tínhamos, não é? É que reside a grande diferença entre um grande nadador e um nadador que nunca vai conseguir chegar a um grande nível, porque é nos grandes momentos que se vêem os grandes atletas. Claro. Há nadadores que me deixavam um pouco triste, porque eu sabia que o que eles trabalhavam e o que se tinham empenhado no trabalho que merecia um melhor resultado na competição, mas a vida é assim, nem sempre é justa, não é? Não, mas felizmente hoje em dia já há muito mais facilidade em ter acompanhamento psicológico e acompanhamento especializado a quem tem alguma dificuldade em lidar com a ansiedade da competição. E estou-me a lembrar, por exemplo, a Diana em determinado momento merecia e devia ter tido esse acompanhamento. A Diana é um paradigma que podemos ver as duas facetas na mesma nadadora. A Diana, quando foi campeã da Europa de Júniores, ainda não treinava comigo, estava nos Bombeiros de Estoril, treinava com Teixeira. Exatamente. E ela, nessa altura, não tinha receios nenhuns, era uma miudinha, era muito nova, o sucesso estava-lhe a aparecer em catadupa nesse último ano e, portanto... Qualificou-se para os Jogos esse ano? Qualificou-se para os Jogos, tudo lhe saía bem e não havia pressão nenhuma, portanto estava a fazer tudo com gozo e sem expectativas das outras pessoas, porque ela própria é que ia superando as expectativas das outras pessoas. A partir do momento em que a Diana, por seu mérito, consegue esses feitos, na cabeça dela e na cabeça das outras pessoas, passaram-se a criar sempre expectativas quando a Diana ia competir. E isto é na federação, na família, enfim, tudo quanto a rodeava. E a Diana sempre foi uma miúda extremamente responsável
extremamente. Ela tinha que ser a melhor aluna, ela tinha que ser a melhor nadadora, ela tinha que ser a melhor filha, ela tinha que ser a melhor irmã, em todas as facetas da vida dela, ela exigia muito dela própria, era demasiado responsável. E, portanto, o que ela precisava não era de pressão exterior, pelo contrário, porque a pressão que ela metia nela própria já era enorme. E, portanto, ela precisava era que desanuviasse um pouco. Exatamente. E o mundo que a envolvia não facilitava muito nisso. E a Diana, por exemplo, quando foi para os Jogos de Pequim, para mim foi talvez o momento em que ela esteve melhor. Ela fazia treinos incríveis. Tivemos num estágio em Macau antes de ir para Pequim, que a Diana não parava de me surpreender com os treinos que fazia. E portanto, na minha cabeça estava que ela ia fazer uns resultados fabulosos em Pequim. Mal saímos de Macau para irmos para Pequim, para a aldeia olímpica, a cabeça dela mudou completamente. Deixou de ser uma miúda tranquila, bem disposta, para ser uma miúda em sofrimento. Filipe, e se isto não vai correr bem, e se eu não vou conseguir fazer isto, e as pessoas vão ficar desiludidas, e a conversa durante vários dias antes de ir competir foi sempre esta, e eu sempre a tentar desanuviar, sempre a tentar puxar para outros assuntos, mas foram dias difíceis, e isso depois traduziu-se no resultado dela, que não foi... Quer dizer, não foi nenhum descalabro, mas andou ali em cima dos tempos dela. Não condizia com o estado de preparação dela e com o estado em que ela estava, de maneira nenhuma. Portanto, isto, estás a ver, na mesma pessoa, duas fases da vida surgiram essas duas facetas, de uma cabeça muito boa para competir, com uma cabeça com muita dificuldade em competir em momentos de grande pressão. Portanto, isto é muito individual, mas também depende muito também do meio que nos envolve e portanto, eu acho que uma ajuda profissional nesse campo é fundamental. Quando a gente começa a perceber que o nadador tem alguma dificuldade em lidar com os momentos de grande pressão, porque não recorrer a um psicólogo? Hoje em dia há psicólogos desportivos que a especialidade deles é essa mesmo, é potenciar as capacidades dos atletas. Exato. Filipe, houve aqui uma altura em que tu tinhas, se não estou em erro, tinhas o Carlos, tinhas o Simão, tinhas o Duarte, tinhas a Diana na seleção e nunca eras convocado, e isto sempre causou um pouco de desconforto no seio da seleção e mesmo da natação nacional. E eu gostava de saber o que é que se passou, sobretudo porque muita gente diz que era um pouco conflito com a federação na altura. Não sei se nos podes esclarecer sobre essa, porque é ridículo teres 4 nadadores em seleção e não ser convocado, poderes acompanhar os últimos momentos de preparação dos teus nadadores, não é? E sobretudo 4 nadadores de grande nível. Claro. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, os campeonatos do mundo em Melbourne em 2007, se não me engano, que tinha lá 3 nadadores, o Carlos, a Diana e o Simão. A Diana era a única nadadora no projeto olímpico nessa altura, e eu não fui, e todos os outros treinadores tinham um nadador. Aliás, foram 2 anos em que eu não fui a uma única seleção, não fui a um estágio, a uma competição, não. Alexandre, eu tenho alguma dificuldade em conseguir explicar o porquê. Mas nunca te deram-lhe uma razão? Eu várias vezes questionei o Presidente da Federação nessa altura, algumas se calhar tu até presenciaste, porque algumas questionei mesmo em reunião de alta competição, que era onde se falava do assunto, em que eu lhe perguntava porque é que os nadadores da Amadora vão ser prejudicados de não ter o acompanhamento do seu treinador nesses momentos. E a resposta foi invariavelmente a mesma, que é: os treinadores são convidados e, como tal, a Federação convida quem quer. E não me respondiam mais do que isto. Inclusive, numa carta por escrita, cheguei a dizer ao Presidente da Federação que não concordava, porque os treinadores devem ser selecionados em função também do seu mérito e dos seus atletas, porque convidar eu convido para a minha casa com o meu dinheiro, e então aí convido quem eu quiser. Agora, o Presidente da Federação está a gerir dinheiros públicos que são para alta competição, e portanto não é bem eu convido quem quer, eu devo selecionar quem merece e dar o maior apoio aos nadadores que mais merecem. Mas nunca me foi respondido.
eu também não consigo, no meu interior, no meu íntimo, não consigo encontrar uma explicação. Não acredito que possam ser questões pessoais, porque as questões pessoais resolvem-se a nível pessoal, não é a nível profissional. Não sei responder. E a nível de regulamentos, não havia uma cláusula do regulamento que dizia o maior número de atletas automaticamente seleciona o seu treinador? Porque eu sei que agora há, por exemplo, e mesmo quando eu estava na seleção também fazia parte dos regulamentos. Não sei se na altura se calhar não fazia. Na altura, não estava mencionado. Na altura não estava mencionado. Os okay. treinadores eram convidados. Havia antes havia, sim senhor, havia regulamentos e critérios para a participação dos treinadores nos diferentes momentos das seleções, mas com a entrada desta direção os critérios de seleção de treinadores deixaram de existir. Os treinadores passaram a ser convidados e não selecionados, e portanto não havia critérios para convites. O convite era quem a federação entendesse. Filipe, depois de ter chegado ao topo de uma carreira como treinador, sobretudo, vamos ser sinceros, com 5 nadadores olímpicos e 4 numa edição, se não estou em erro, porquê voltar a treinar jovens? Que é o que fazes agora no Bolonenses, não é? E quais é que são as maiores diferenças que vês entre os dois? Claro que há grandes diferenças, mas eu quero que me expliques. Claro. Olha, o porquê teve a ver precisamente com o final de carreira até 2012, principalmente os últimos 4 anos. O último ciclo olímpico que eu fiz, 2008-2012, foi um ciclo muito penoso. E eu já sabia a partir daqui a ser, porque com a Federação as relações eram como tu falaste agora, quer dizer, eram dificílimas. No meu próprio clube, a direção foi uma direção que apoiou bastante e que se motivou. Nos últimos anos já havia um desinteresse enorme, parecia que se tinham cansado do brinquedo, portanto o clube estava em queda, cada vez mais em queda em termos de organização, em termos de escolas, e eu sabia que isso ia refletir mais tarde ou mais cedo na competição. Não havendo escolas, há menos nadadores, há menos receitas e, portanto, a competição vai pagar com isso. E perguntas-me, então, mas porquê é que continuaste de 2008 a 2012? Muito simplesmente porque no final dos Jogos de 2008 o Carlos foi para os Estados Unidos, ia para os Estados Unidos, portanto era um assunto arrumado. Mas o Simão pediu-me encarecidamente ao Filipe, estes foram os 3º Jogos Olímpicos e eu gostava de ir aos quartos, que ainda nunca houve nenhum nadador a ir a 4 Jogos Olímpicos, nenhum nadador português, e eu gostava. E eu disse, Simão, se tu gostavas, vamos a isso. Vamos a isso. Disse mesmo, eu sei que vão ser penosos, vão ser 4 anos penosos, mas eu vou contigo, estou contigo desde o início e vou contigo até onde tu quiseres. Portanto, vamos a isso. E aceitei esse desafio de mais 4 anos até 2012. E foram 4 anos muito penosos. Era toda a gente a puxar para baixo. Era a função, era o clube, foi muito desgastante. De modo que cheguei ao final de 2012 e disse, não, agora preciso parar mesmo, são 30 anos de treinador, 25 anos de alta competição e a família a ficar para trás, os meus filhos já adolescentes, quase a ficarem adultos e autónomos e eu mal os via e, portanto, achei que para a minha sanidade e para a sanidade da minha família e dos meus atletas que eu devia fazer uma pausa. E de tal forma foi que, olha, foram 2 anos, entre 2012 e 2014, em que eu não pus os pés numa piscina, não fui ver uma única competição, não consultei os resultados, não fui a nenhum site de natação, nada. Foram 2 anos de ressaca completa em que eu não quis saber da natação de competição para nada. E pronto, e depois o porquê de aparecer a treinar jovens? Nesses últimos anos, quem me rodeava ouvia-me várias vezes a dizer, eu estou a pensar que eu ou paro, ou quanto muito, vou treinar miúdos. Um treino por dia, sem grandes pressões, eu gosto de treinar, gosto de ensinar, e portanto... E surgiu essa possibilidade em 2014, grande parte da equipa que tinha ficado na Amadora mudou-se para o Bolonenses, o Fernando Couto, que era o meu adjunto na altura na Amadora, que ficou como treinador principal, mudou para o Bolonenses com a equipa e fez-me um convite. Olá, andaste tanto tempo a dizer que gostavas de treinar miúdos,
não queres vir treinar os nossos cadetes? E eu, depois desses 2 anos de ressaca, o bichinho estava cá e o gosto continuava cá e disse, sim senhora, vamos embora, vamos a isso. E aceitei o desafio. Na altura os cadetes eram poucos, tivemos que juntar cadetes infantis, portanto em vez de treinar cadetes já foi cadetes infantis, e pronto, e entretanto já lá vão 5 anos e neste momento são infantis e juvenis. E tem-me dado também muito gozo. As diferenças são muitas, como deves calcular. Exato, era isso que eu em termos de objetivos desportivos, os objetivos não têm o mesmo grau de importância, obviamente. Quer dizer, eu não ando a lutar para ter nadadores olímpicos ou para disputar em campeonatos do mundo, ou seja o que for. Mas sabes que isso também é tudo muito relativo, porque... E não foi preciso treinar miúdos para perceber isso, eu já lhes percebi, eu tanto gozo me dava, sei lá, alguém que tinha sido campeão nacional, como alguém que tinha conseguido fazer os mínimos pela primeira vez, com muito trabalho e muito esforço. Era uma satisfação enorme ver que o atingir de objetivos, quando se lutavam por eles, esse atingir de objetivos dava-me um gozo enorme, independentemente da importância dos objetivos. E com os miúdos passa-se muito isso, eles evoluem facilmente, têm uma vantagem relativamente aos nadadores mais velhos, é que estão todos os dias motivadíssimos. É óbvio que um nadador com 20 e tal anos, para ainda continuar a treinar e a nadar, é um nadador motivado. Exato. Mas é um nadador motivado que não vai todos os dias motivado para a piscina. E muitas vezes, para não dizer todos os dias, eu tinha que ser um bocado o puxa-carroça da motivação de alguém, se não era da equipa toda, pelo menos nos quantos. E isso com os miúdos não se passa. Eu chego todos os dias de manhã à piscina e encontro um grupo de miúdos extremamente empenhados, motivados, desejosos de aprender, desejosos de fazer melhor, sem se cortarem em nada, portanto, sempre disponíveis para o máximo empenho. Depois, pronto, porque também me permitiu descansar um pouco também, é um treino por dia, não faço treinos bidiários, competições são menos, portanto, enfim, não é aquela vida louca que foram aqueles 25 anos de alta competição e professor de educação física e isso tudo. Aqui entre nós, qual é que preferes? Qual dos dois é que preferes? Quer dizer, cada um no seu momento, obviamente que não esqueço o gozo enorme que me deu a carreira que tive e os momentos que passei com a carreira que tive. Neste momento não estou ainda com vontade de voltar a esse nível. Ainda não estou. Não sei se algum dia voltar outra vez ou não, mas neste momento ainda não estou. E está-me a dar muito gosto de trabalhar com os miúdos. Há uma parte que é completamente diferente e eu já tinha um bocado a noção disso, porque lá na Amadora muitas vezes os treinadores dos escalões de formação queixavam-se que tinham alguma dificuldade no relacionamento com os pais. O relacionamento com os pais nestes escalões é muito importante. Eles ainda dependem muito dos pais para ir para o treino, dependem dos pais para tudo, não é? E eu já não lidava com os pais há muitos anos, quer dizer, na Amadora tinha nadadores adultos, praticamente adolescentes, pré-adultos, adultos, e que eu tratava de tudo, era com eles. A interferência dos pais era quase nula. E aqui não, aqui tenho que relacionar com os pais. E aquilo que eu dizia aos meus colegas que trabalhavam com esses escalões de formação é aquilo que eu também tento fazer neste momento, que é, vocês não se esqueçam que vocês estão a treinar miúdos que estão a aprender a ser atletas. Exatamente. E a maior parte dos pais também estão a aprender a ser pais de atletas. E portanto, nem toda a gente nasce ensinada, nem toda a gente nasce com intuição, e portanto, certamente que há pais que compreendem mais facilmente qual é o seu papel, de que forma é que podem ajudar melhor os seus filhos. Há outros que têm mais dificuldade e que acham que o caminho é outro e que não é o mais correto, e portanto nós temos que lhes tentar demonstrar e com paciência e com calma ensinar de que forma é que eles podem ajudar. Porque há uma coisa, ainda no outro dia dizia isso para uma colega minha que tinha sido minha nadadora, que atualmente é treinadora, que estava a relatar uma experiência também de dificuldade em lidar com os pais, e estava-lhe a dizer,
não te esqueças que qualquer pai, qualquer mãe quer o melhor para o seu filho. Isso é comum a todos. E o treinador também quer o melhor para o seu atleta. Portanto, há uma sintonia de objetivos. Não há uma sintonia de estratégias e, portanto, o papel do treinador aí é dialogar com os pais e fazer-lhes perceberem que é que eles podem ser muito úteis e muito cooperantes com os seus filhos e em que sentido é que podem inconscientemente estar a prejudicá-los e estar a dificultar a progressão deles na modalidade. Eu acho que o problema dos pais, muitas vezes, é sobretudo porque eles revêem nos filhos aquilo que não conseguiram ser enquanto atletas, ou gostavam de ter sido, e depois esperam que os filhos sejam tudo isso que eles não conseguiram ser. E muitas vezes isso acontece, infelizmente, e depois acabam por pôr uma grande pressão nos filhos, acabam por não tomar decisões que são as mais corretas e que não ajudam em nada os seus filhos. E eu às vezes preferia que os pais não se envolvessem tanto. São muito, muito importantes, como eu disse já muitas vezes no podcast, são muito importantes, sobretudo a nível de apoio, como estavas a dizer, de levar ao treino, de ajudar financeiramente os atletas. Isso é inquestionável. Mas depois tudo o que tem a ver com decisões em relação ao treino, isso é decisão do treinador, é decisão do filho fazer o que tem que fazer. E eles nisso não têm que se meter. Foi o que a mãe do Michael Phelps disse. Eu sou mãe, o Michael é atleta e o treinador, o Bob Mowen, é treinador. E cada um está no seu sítio e tem que desempenhar o seu papel. E é isso que os pais, eu penso que muitos pais hoje em dia têm dificuldade em aceitar e perceber. Claro, até porque hoje em dia a informação está disponível a toda a gente. Portanto, qualquer pai, se quiser, consulta bibliografia, consulta sites, consulta muita documentação que o ajuda e que ajuda muitos treinadores. Agora, isso só não chega para ser treinador, portanto, há que saber interpretar muita da informação e adaptar essa informação à realidade que temos e aos nadadores que temos. Depois, esse problema da projeção nos filhos daquilo que gostaríamos de ter tido é uma realidade. A outra realidade também é que se traduz, portanto, e aí é que os pais muitas vezes podem ajudar ou podem desajudar, que é, os meus filhos também fizeram desporto e fizeram desporto até porque foi uma coisa que eu lhes impus, não faço questão que sejam nadadores, mas faço questão que paralelamente a uma vida escolar tenham uma vida desportiva, e assim foi, um jogou basquete e o outro jogou vôlei, e eu tentava assistir a todos os jogos, podia, mas não assistia a um único treino, nunca assistia a um único treino dos meus filhos, e eles virem contentes do treino ou virem chateados é que a mim me poderia dar um feedback se as coisas estão a correr bem ou estão a correr mal. Se vêm chateados num treino, paciência, um treino correu mal. Se ao longo de uma época a desmotivação instala-se, se não há entusiasmo, aí se calhar há alguma coisa, e pronto, e se ele quiser mudar, muda para outro treinador, muda para outro clube, mas isso é sempre uma opção dele, não é minha. Os pais podem e devem ajudar muito, é precisamente, e muitas vezes fazem-no ao contrário, que é quando os miúdos têm sucesso, dão-lhes palmadinhas nas costas e és o maior, e vão-lhes comprar um fato bem novo, e quando as coisas correm mal, atiram-nos para baixo, pois, não trabalhas, tens de trabalhar mais, se não vais a lado nenhum, não vales nada, quando precisamente a postura deve ser ao contrário, deve ser precisamente quando as coisas correm bem, os nadadores e os atletas não precisam de palmadinhas nas costas, precisam de, ok, foi bom, parabéns, mas já há melhor. Humildade, trabalho, vamos pensar na próxima, trabalhar já para a próxima. E quando as coisas correm mal, é ao contrário, precisam de um apoio, precisam de correu mal, já identificaste porque é que correu mal, então vamos embora, vamos trabalhar para que a próxima corra bem. Portanto, e muitas vezes os pais caem no erro de mandar para baixo quando já se está em baixo e pôr ainda mais em cima quando já se está em cima. E, portanto, não são um fator de equilíbrio, mas sim de desequilíbrio. Esse acho que é o principal erro que muitas vezes os pais cometem. É, sem dúvida, um grande desafio educar os miúdos e educar sobretudo os pais. É um desafio interessante também, é um desafio bastante interessante e eu não fujo, eu estou aberto
todos os dias para falar com os pais no final do treino, quando quiserem falar, portanto, não fuja a falar com os pais, porque acho que não é esse o remédio, portanto, se os pais têm algum problema em lidar com algum assunto, ou se eu acho que eles estão a ter algum problema, eu não tenho problemas nenhuns em falar com eles e de explicar, fugir de falar com eles não me parece a melhor forma de lidar com o assunto. Falar em desafios, Filipe, e é sabido no mundo da natação que nos últimos anos tens lutado contra um cancro no fígado. E gostava de saber como é que tem sido essa batalha e sabendo que já tiveste grandes desafios em treinar atletas olímpicos e formar grandes atletas, mas sem dúvida que este é o maior desafio da tua vida, não é, Filipe? É porque está em jogo a vida, não é? Exatamente. Portanto, não pode haver desafio maior do que esse. Foi uma surpresa desagradável que eu tive, está a fazer agora 3 anos, mais ou menos 3 anos. Eu achava que vendia saúde, tinha um estilo de vida bastante saudável, eu corria praticamente todos os dias e portanto eu sentia-me, apesar de ter 50 e tal anos, tinha 30, portanto sentia-me com uma vitalidade enorme. De modo que quando soube desta notícia, certamente me abalou, mas e até porque o tipo de tumor que é, quer pela sua localização, quer pelo tamanho que já tinha quando foi detectado, é dos mais mortais, é daqueles que há menor esperança de vida e, aliás, segundo prognósticos de alguns médicos, eu já não estaria aqui há algum tempo. Mas pronto, mas é isso mesmo, fui à luta e acho que só tem mais é que ser, quer dizer, então eu pensei assim, andei tantos anos a ensinar os meus nadadores e os meus alunos a lutarem pelos seus objetivos, a lutarem, por muito difícil que seja o caminho, mas a não desistir e a não dar o jogo por terminado enquanto ele não tiver terminado mesmo. O sprint final é importantíssimo, portanto, não sou eu que vou agora desistir de ir à luta e desistir antes do jogo estar acabado. Sei que tenho muito poucas, as estatísticas dizem que tenho muito poucas hipóteses, mas isso são as estatísticas e são poucas as hipóteses, mas nem que tenha lá 1%, eu vou lutar por esse 1%. Exatamente. E é isso que tenho tentado fazer. E acredito que isso tenha ajudado muito mesmo a nível de evolução pessoal, não é? Sim. Achas que tens aprendido muito com este processo? Claro. Isso também nos mete muita humildade. Eu, de certa forma, tinha uma perspectiva, às vezes tentava não passar para o exterior, mas no meu íntimo um bocadinho arrogante de mim próprio, quer dizer, como eu disse, achava que vendia saúde, achava que nada me acontecia, que havia de estar tudo bem comigo toda a vida. E portanto, isto fez-me perceber o quão vulneráveis nós somos de um momento para o outro e, portanto, fez-me mudar muito a perspectiva da vida, valorizar muito coisas que se calhar não valorizava tanto. Nestes últimos 3 anos, apesar daquela vida intensa que tive e que me afastou muito, eu não tinha vida social praticamente, não é? Mas percebi ao longo destes últimos tempos que tenho amigos que independentemente de termos estado mais afastados ou mais próximos durante muito tempo, que estão cá e que estão ao meu lado neste momento difícil e olhem, muitos deles ex-nadadores, porque eu já vou em várias gerações de nadadores, eu comecei a dar treinos em 84, portanto já lá vão 35 anos. Exatamente, são muitas gerações. São nadadores que já têm neste momento 40 e muitos anos, e que têm querido contactar e estar comigo e dar-me força e têm sido espetaculares. E, portanto, também me trouxe esse lado bom de perceber que afinal tenho mais e melhores amigos do que eu pensava. Filipe, tu que, pronto, já falamos disto e tiveste uma super equipa de natação, portanto, acredito que sejas uma das melhores pessoas para falar sobre este assunto e eu gostava que desses as tuas ideias para conseguirmos melhorar a natação a nível de clubes em Portugal. Olha, eu acho que cá em Portugal temos poucos clubes a oferecerem boas
boas condições para alta competição. Eu neste momento, uma das coisas que me motiva também a estar no Belenenses, não sei se sabes, o Belenenses é o meu clube de coração, eu sou sócio do Belenenses há 50 e não sei quantos anos, quase praticamente desde que nasci, e faz muita pena ver as boas piscinas que o Belenenses tinha, que estão fechadas há 9 anos. E era uma das coisas que me tem motivado estes últimos anos, até por alguma proximidade que eu tenho com a direção do Belenenses, é de tentar recuperar aquelas piscinas ou fazer umas piscinas novas para criar condições para... porque acho que o clube tem potencial para criar condições de alta competição, se tiver essas piscinas. E depois, esse é um problema, é que não temos muitos clubes com condições, temos muitos clubes a competir, muitos clubes a proporcionar competição, e para a formação acho que é importante, mas depois alta competição não temos muitos clubes e muitos sítios onde possas fazer alta competição a sério, e nomeadamente a vários níveis, não é só pela falta de instalações, como o Carlos Almeida estava a dizer no outro dia, que na equipa dele nos Estados Unidos tinha um treinador por especialidade, mais o preparador físico, mais o biomecânico que os filmava imediatamente, portanto, e tudo eles... E tudo é exclusividade no treino. Isso não existe em Portugal, são poucos os treinadores que trabalham em exclusividade e que têm de se desdobrar entre vários atletas de vários níveis. Portanto, esse é um problema, é um problema que se calhar devemos canalizar a alta competição para menos clubes, mas clubes que realmente consigam proporcionar melhores condições. E depois, quer dizer, eu não sei, eu não tenho acompanhado muito estes últimos anos o que se passa a nível de federação, relacionamento com os clubes, mas a experiência que eu vivi, e acho que é um pouco também mentalidade um bocado portuguesa, que é de eu tenho de ser, eu se for o maior da minha rua já estou contente, portanto as pessoas não trabalham em cooperação para poder chegar mais longe, até pelo contrário, quando alguém tem sucesso, não falta quem pegue no pé e puxe para baixo, porque exatamente, se ele vier para baixo eu fico acima. Em vez de, aquele gajo está a ter sucesso, deixa-me lá trabalhar mais e melhor para ver se o consigo apanhar e passar por cima dele. E portanto essa é uma mentalidade também muito portuguesa que não nos ajuda nada e não nos ajuda a encontrar as melhores soluções para o bem comum. Muita gente preocupa-se só com o seu umbigo e não se preocupa com o bem comum. Eu fui diretor técnico regional paralelamente à carreira de treinador e de professor de educação física, ainda consegui durante 6 anos ser diretor técnico da Associação de Natação de Lisboa. Ainda cheguei a ser diretor técnico nacional de interino ali durante 6 meses, desde a saída do professor Sacadura até a entrada do professor Francisco Alves. Durante 8 ou 9 anos fiz parte da direção da APTN, da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Portanto, sempre me tentei envolver também no sentido de dar o meu melhor contributo possível nas várias áreas onde poderia intervir, portanto não só... E só nos últimos anos é que acabei por me fechar mais só no clube, precisamente pela dificuldade de relacionamento que estava a ter com a federação e portanto mas de resto eu sempre procurei transmitir o melhor de mim também para fora, não guardar para mim só e tentei aprender com os outros e tentei também junto dos outros exprimir aquilo que eu achava que se podia fazer bem e melhor, e essa é uma dificuldade que muitas vezes temos. Olhamos só para o nosso umbigo e desde que o nosso umbigo esteja bem limpinho, o resto está como que se lixe. Exato, e temos agora um bom exemplo que foi aquele cancelamento do Europeu de Lisboa, que basicamente eu acho que foi isso que aconteceu. Não conseguimos ver a grande fotografia da coisa. Olhamos só para a parte financeira, mas não vimos o bem que isso ia trazer ao desporto nacional e o retorno, exatamente. E é muito triste eu concordo contigo, acho que é uma das grandes falhas da cultura portuguesa, da mentalidade portuguesa, é essa mesmo, infelizmente. E isso
Pronto, isso parte da educação das pessoas e dos ensinamentos que trazemos de casa, e isso não se muda de um dia para o outro, isso são gerações, gerações e gerações, não é? Claro. E cabe-nos a nós de começarmos a educar os nossos filhos para eles educarem os filhos dele e progressivamente conseguimos mudar essa mentalidade. Certamente, o caminho tem de ser esse. Filipe, vamos aqui passar para uma parte mais engraçada e umas perguntas trivia aqui. Força. Queria que falasses da tua tarefa preferida. A minha tarefa preferida. Não sei, é um bocado difícil de dizer, porque há algumas tarefas que os próprios nadadores consideram uma seca e treinos consideram uma seca, e para os treinadores também são. Aqueles treinos mais a rolar também não são os treinos mais entusiasmantes para os treinadores. Os treinos mais entusiasmantes, se calhar, são aqueles em que tentamos que os nadadores se superem nessas tarefas, e, portanto, são aqueles treinos de intensidade máxima. Já o Simão já falou aí de alguns deles, o Carlos também, aqueles treinos de tolerância lática em que eles tinham que, obviamente, tinham que tentar se superar no treino. Pela vida. Exatamente, e portanto aí o papel do treinador é muito importante na motivação para atingir essa superação. Também gosto de tarefas técnicas, em que o aperfeiçoamento técnico é uma coisa que também acho que o treinador português descura muito, em regra geral. Preocupa-se demasiado com o volume, com os metros e quanto a mim, pouco com a qualidade em que esses metros são nadados. E esta natação é uma modalidade muito técnica, porque se nós não tivermos uma posição correta na água, se não tivermos os movimentos corretos, estamos a gastar mais energia para vencer mais atrito, exatamente, com um nado muito menos eficiente. E, portanto, estamos a consumir mais para andar menos. Portanto, daí que o trabalho técnico tem uma importância fundamental. Tem como objetivo conseguirmos nadar a velocidades mais elevadas com menos consumo energético. De modo que eu também gosto muito do trabalho técnico, de tentar aperfeiçoar ao máximo os gestos técnicos dos meus nadadores. País que mais gostaste de visitar, Filipe? Com a natação ou em lazer? Com a natação. Com a natação. Sabes certamente que muitos dos países que nós visitámos pouco mais vi do que aeroporto, piscina e hotel. Hotel, exato. Portanto, não havia assim muitas possibilidades, muitas vezes, de conhecer muito mais. No entanto, houve uma saída que eu gostei muito, precisamente porque foi ao contrário da maior parte das saídas. Foi uma saída até organizada. Estava eu ainda na Associação de Natação de Lisboa e conseguimos organizar uma ida a Moscovo, participar no Campeonato Regional de Moscovo e ficar lá a estagiar depois durante mais uma semana. Portanto, foram 10 dias em Moscovo, em que a competição foi no início e depois ficámos lá a treinar durante 10 dias. O que foi ótimo, porque permitiu competir e depois não haver aquela preocupação, os nadadores não se podem cansar. Não, estávamos lá para treinar, portanto, íamos treinar de manhã, íamos treinar à tarde, mas entre o treino da manhã e da tarde fartávamos de passear e fomos ao Teatro Bolshoi, fomos nadar a uma piscina aquecida de descoberta, fomos patinar no gelo, portanto, foi uma viagem extremamente lúdica e que fomos visitar o Kremlin, portanto, deu para conhecer muito Moscou e para mais ainda em 95, em que ainda a abertura ao Ocidente ainda estava no início, portanto, a Rússia e Moscou ainda eram muito desconhecidas para nós, portanto, foi uma viagem que eu gostei muito porque me proporcionou momentos de conhecimento, de descobrir, que muitas vezes na natação não havia essa possibilidade. A tua prova preferida? Não sei. Foram muitas. Portanto, estás a falar não é de competição, é de prova, se é o 100 mariposa, se é 1500. Não, mesmo a prova, a competição favorita, desculpa. A competição favorita. É óbvio que a competição favorita é aquela onde todos querem chegar e nem todos chegam, que é os Jogos Olímpicos, não é? Que é onde só lá conseguem chegar mesmo os melhores.
Mas, como eu disse há bocadinho, todas as competições, desde que sejam as competições-alvo, acabam por se tornar interessantes. E tive campeonatos nacionais que me deram tanto gozo ou muito mais do que Jogos Olímpicos. Porque a equipa estava toda bem, estava toda a atingir objetivos e bons resultados, e isso faz com que essa competição passe a ser favorita para nós. Quando as coisas correm bem, essa competição é excelente. Uhum. O campeonato de clubes é sempre uma competição entusiasmante pelo ambiente que se cria, pelo espírito de grupo que está ali presente numa modalidade, como eu disse há bocadinho, que é muito individual e tem ali o seu momento de ouro coletivo. Enfim, acho que há muitas competições me deram bastante gozo, felizmente. Qual é que foi o momento que deu mais prazer, Filipe? Consegues nos dizer? Não, é muito difícil. É como te digo, cada vez que algum nadador meu atingia os objetivos, um objetivo difícil e que eu sabia que tinha trabalhado e que tinha se empenhado muito para ele, fosse qual fosse o objetivo, isso dava-me um gozo enorme, dava-me uma satisfação enorme. Se vamos falar em termos de importância, a primeira participação olímpica é sempre talvez marcante. Eu, quando digo a participação olímpica, o garantir o passaporte para os Jogos Olímpicos. E recordo bem que foi a primeira vez que tive um nadador nos Jogos Olímpicos, foi nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney, o Simão, e que fez os mínimos. Esses Jogos Olímpicos, como foram em Sydney, no Hemisfério Sul, foram um bocadinho mais tarde, foram em setembro ou outubro, se não me engano, e ele fez os mínimos nos Campeonatos da Europa de Helsínquia, foram em junho ou julho. Ele ainda era muito novo, tinha 20 anos, ou 21 anos, 21, exatamente, tinha 21 anos, e foi nadar a eliminatória do 100 mariposa e na nossa cabeça estava o objetivo claramente de conseguir os mínimos. E ele conseguiu não só os mínimos, como apurar-se para a meia-final. Foi o 16º nadador, apurou-se para a meia-final. Não sei se naquela altura já havia meias-finais, ainda era final A ou final B. Mas apurou-se para o acho que havia final. Eu sei que em Atlanta houve final A e final B. Estou a dizer nos Jogos Olímpicos. E já não sei se nessa altura já tinham passado para meias-finais, por acaso. Eu creio que não, creio que ainda era final A e final B, portanto ele apurou-se para a final B e fez o mínimo olímpico, que era a primeira vez que ele conseguia, era a primeira vez que eu tinha um nadador a conseguir ir aos Jogos Olímpicos, portanto esse é um momento marcante, mas é como digo, se calhar não me deu muito mais gozo do que alguns nadadores que conseguiram mínimos para os nacionais pela primeira vez, ao fim de muitos anos de trabalho e de esforço e que o conseguiram, portanto isso é tudo muito relativo. Um último momento, qual é que foi, se tens algumas histórias engraçadas para contar, ou uma história engraçada para nos contar, para partilhar? Eu não sei, eu não sou propriamente contador de histórias. Nunca fui um bom contador de histórias. Ainda no outro dia um colega meu mandou uns textos que ele está a escrever por gozo sobre histórias que viveu na sua vida na natação. E eu fartei-me de rir, obviamente, porque presenciei muitas daquelas histórias e já não me recordava delas e não sei, mas certamente houve momentos de muito boa disposição e momentos caricatos. Olha, estou-me a lembrar uma história que, por exemplo, teve a ver com esses campeonatos da Europa de Helsínquia que não foi nada de agradável, mas que ao fim destes anos todos, eu quando penso nisso rio. Eu na véspera de embarcarmos para Helsínquia para irmos para os europeus, tive um acidente de moto em que andei a raspar 50 metros no Alcatrão de calções e t-shirt, portanto imagina o estado em que fiquei. Eu fui para Helsínquia, eu parecia uma múmia egípcia, eu estava cheio de ligaduras nos joelhos, nos cotovelos, nas costas, na barriga, tornozelo, parecia,
Eu hoje não sei se iria para fora numas condições daquela, mas naquela altura tinha que ser. O entusiasmo era tanto e a expectativa era tanta que teve de ser. De modo que quando me viram chegar ao aeroporto, desataram-se todos a rir no estado em que eu ia, quer dizer, eu parecia que estava bem para estar numa cama do hospital e não para ir entrar no avião para ir para Helsinki. Imagino. Filipe, eu esqueci-me de mencionar no início do podcast. Queria deixar os parabéns ao Alexis e ao Gabriel. Eu já dei os parabéns à Catarina Monteiro e à Diana Durães pelo mínimo A. E posteriormente o Gabriel e o Alexis fizeram. Queria deixar muitos parabéns. E este fim de semana vai acontecer o Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão. Queria também deixar muito boa sorte a todos os nadadores presentes. Eu sei que deve estar cheio de vontade de lá estar, não é, Filipe? Porque é como disseste, é uma prova que dava muito gozo fazer. O Belenenses vai nadar, não vai? Vai. Exatamente. Boa sorte ao Belenenses e obrigado. A todos os outros nadadores. Filipe, muito obrigado por teres despendido esta hora connosco. Foi um enorme prazer e muito boa sorte para o futuro. Que continues a formar muitos e bons atletas, que é uma das coisas que melhor fazes, e continues a fazer isso. Obrigado, Alexandre, muito obrigado por essas palavras, muito obrigado por este convite e foi um enorme prazer também estar aqui na conversa contigo e quero também estender os meus parabéns também aos nadadores que já conseguiram esse objetivo, mas estou absolutamente convencido que vai haver mais, não vamos ficar por aqui. Esta foi a primeira tentativa e, portanto, muita força para aqueles que estão na luta e que deem tudo para cumprir o seu sonho, porque vale a pena. E muito boa sorte para a outra tua luta também. Tenho a certeza que também vais conseguir vencer, como grande competidor e ganhador que és. Também muito boa sorte, Filipe. Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Grande abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.